A história conta que um homem, um senhor, ele estava andando pela rua da cidade dele, quando de repente ele foi jogado, né? O verbo é outro lá no texto, mas vamos pensar assim: ele foi jogado para dentro de uma loja que vendia coisas usadas, coisas velhas. E aí ele começou a olhar para tudo que aquela loja tinha para oferecer, e ele via que tinha cadeiras faltando o encosto, ventiladores faltando o hélice, né? Tinha bancos que estavam faltando um pedaço. Então ele sabia que era uma loja que vendia velharia, coisa usada. E aí ele começou a olhar para todos os cantos da loja e ele percebeu que não tinha ninguém para atender ele. Ele não tinha muito interesse em comprar nada, mas ele queria conversar com alguém e perguntar o que mais tinha para oferecer ali. Só que de repente ele olhou bem no cantinho daquela loja e ele viu que tinha um senhor dormindo, sentado numa cadeira, tirando um cochilo ali. Ele falou: bom, eu não tenho interesse nem dinheiro para comprar nada, eu vou sair daqui. E quando ele chegou bem na porta da loja, ele olha para uma gaiola que estava pendurada na porta da loja. Ele chegou naquela gaiola, né, e ficou olhando um pássaro dentro da gaiola, e aí ele pensou e ao mesmo tempo falou. Ele pensou alto, como a gente fala, né? Quem será que foi o maluco que deixou esse pássaro dentro dessa gaiola? Com certeza para vender, igual os bancos, os vasos, as cadeiras que estão aqui. E aí quando ele disse isso, ele virou de costas para sair, né, para ir embora, e esse pássaro diz para ele: ô rapaz, você está ficando louco? E aí ele olha para aquela gaiola e disse: foi você que falou comigo? E aí o pássaro falou: foi, e eu vou repetir, eu acho que você está ficando maluco, né? Porque como é que você imagina que um louco, um maluco me colocou aqui dentro? Está vendo aquele senhor sentado ali naquela cadeira, dormindo? Ele é meu escravo. Cada vez que eu canto, ele vem aqui, me dá comida e me dá água. E ele olhou bem para os olhos desse senhor, que eu esqueci de falar o nome para vocês, mas ele se chama Macedo, e disse para o senhor Macedo: o mundo é dos canários. E aí ele ficou bem empolgado com a situação, né? E falou: não, eu preciso comprar esse pássaro. Ele colocou lá um valor na gaiola, acima de qualquer outro, né? E colocou a gaiola embaixo do braço e levou a gaiola embora. Quando ele chegou em casa, dada a inteligência do canário, né, ele disse: eu vou trocar esse canário de gaiola e vou colocar ele numa gaiola melhor, mais bonita, né? E colocou numa gaiola branca, pintada com tinta nova, né, bem de frente para essa vista que eu estou vendo aqui da porta do santuário ali. E aí ele ficava todos os dias conversando com o pássaro, até que um dia ele perguntou para o pássaro: me diz uma coisa, o que é o mundo para você? E mais uma vez o canário olhou para ele e disse: o mundo para mim é um lugar amplo, com cheiro de tinta fresca, que quando eu olho para frente eu vejo um lugar lindo, árvores, plantas. Senhor Macedo, eu vou repetir: o mundo é dos canários. E aí o senhor Macedo ficou muito empolgado com aquela história e disse: meu Deus, eu nunca imaginava que um canário falasse, tão menos que ele era inteligente, né? Já sei, eu vou começar a estudar a vida dos canários. E ele então começou a estudar a vida de todos os canários, se eles realmente falavam, se eram inteligentes, quais eram as espécies, de onde vinham, o que ele podia fazer para ter vários canários em casa. E de tanto estudar, um dia ele adoeceu. E o médico que ele foi consultar falou para ele: olha, você vai ter que ficar uma semana praticamente em casa, trancado no seu quarto, se alimentando, tomando uns medicamentos aí, descansando pelo menos, né? Esquece os canários, esquece tudo que você tem, fica de repouso em casa, depois você volta à sua vida normal. E ele fez isso. Quando um dia ele resolveu sair do quarto, ele foi até a gaiola e encontrou a gaiola com a porta aberta, não tinha mais passarinho ali dentro, né? O canário tinha ido embora. Ele chamou o funcionário dele, o funcionário disse: olha, foi um descuido meu, quando eu fui alimentar o canário, deixei o portãozinho aberto, ele voou, já tem 2 dias que eu não sei nem o paradeiro dele. Ele ficou triste, tudo bem, né? O que eu posso fazer, né? Se eu chorar, eu não vou trazer o canário de volta, então tá tudo bem. Só que ele foi andar pelo vilarejo, né? E de repente ele escutou uma voz que de cima de uma árvore disse para ele assim: senhor Macedo, o senhor por aqui? E aí ele olhou em cima da árvore, né? E o passarinho olhou para ele disse: eu que digo isso, o que você está fazendo aí? Era para você estar lá dentro da gaiola, o que você sumiu, né? Seu Macedo, relaxa, está tudo bem, né? Vamos embora junto. Eu saí dar uma voltinha para conhecer o mundão, né?
agora é hora de eu voltar, então vamos junto para casa. E eles voltaram conversando e foram chegando próximo da casa. Quando chegaram em casa, ele pela terceira vez fez a pergunta para o canário: o que é o mundo para você? E aí, nesse último momento da história, ele disse para o seu Macedo: o mundo para mim é um lugar muito amplo, espaço para todos os lados, eu faço o que eu quero, né? A vida é uma liberdade para mim. Quando eu tenho fome, quando eu tenho sede, eu canto um pouquinho mais forte, vem alguém e me dá alimento, vem alguém e me dá água. E aí, para terminar a história, ele olha para o canário e diz o seguinte, né? E aquela casa, aquela loja de coisas velhas, de coisas usadas, aquela loja que você veio, que eu te comprei lá no centro da cidade. O canário para um pouquinho, pensa e disse: loja, coisa usada, velharia, gaiola? Seu Macedo, eu nem lembro mais disso. Essa história, gente, é escrita pelo Machado de Assis, um nome conhecido da literatura, que todos vocês aqui já ouviram, né, já estudaram sobre ele, e se chama Ideias de Canário. E como toda literatura, seja qual for, essa representação de animais, de pássaros, né, de gaiola, ela vem representar para nós algo muito importante. As gaiolas que nós vivemos e a forma como nós saímos de uma gaiola, entramos para outra e tomamos um dia a nossa liberdade. História que muitas vezes pode ser interpretada como um espaço de prisão. Muitas pessoas, muitos alunos, às vezes, numa análise, entendem isso como prisão, né? Saio de uma prisão, entro para outra, depois até um dia. Mas eu costumo dizer que é uma história que fala sobre liberdade. Onde é que nós temos encontrado portas abertas, portas de gaiolas, né, de aprisionamento, e nós temos batido as nossas asas e voado por aí? Uma pergunta, e essa história vai caminhar com a gente até o final dessa nossa conversa, né? A gente não tem muito tempo, mas eu espero que a gente consiga refletir sobre ela em outros momentos, ainda até o final dessa minha conversa com vocês. Mas uma das coisas que eu queria que vocês pensassem agora, para a gente seguir adiante, né? Levanta a mão só para eu saber quem aqui tem rede social, só para eu conhecer. O Alex agora há pouco até disse que era para vocês seguirem, acho que o Instagram, né? Depois eu vou falar do meu também, para vocês serem meus amigos lá, meus seguidores no meu Instagram também. Bom, quase todo mundo, talvez 99% de vocês aqui tem rede social. Agora, tem uma situação muito interessante para a gente pensar sobre isso, que é o que é uma rede social. Quando a gente pensa em rede social, e principalmente no momento em que eu pedi para vocês levantarem a mão, eu acho que automaticamente vocês pensaram: eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp, então deixa eu levantar a mão porque eu tenho uma rede social. Quando na verdade a gente esquece que nós temos outras redes sociais muito mais importantes e significativas antes do Instagram e antes do Facebook. Vou dar um exemplo. O que nós temos hoje aqui nessa tarde de domingo é uma rede social. Nós nos juntamos com jovens de outras cidades para um evento que foi organizado, para a gente pensar um pouquinho o nosso papel cristão, o nosso papel enquanto jovem, a nossa pretensão, né, onde queremos chegar, quais são os passos que estamos caminhando. Então nós formamos nessa tarde aqui uma grande rede social. Alguns vieram com amigos, né, dentro de um mesmo ônibus, outros vieram de carro, outros mais perto, vieram caminhando, mas hoje, nesse momento aqui, nós estamos formando uma rede social. Quando saímos da nossa casa, agora há pouco, talvez almoçamos com os nossos pais, com a nossa família, nós estávamos em uma outra rede social, que é a minha família. Então, antes da gente ter a nossa rede social da internet, aí ganha um sobrenome, né, rede social da internet. Antes da gente participar de tantas outras redes sociais que são apresentadas para nós aí, nós temos a nossa rede social pessoal. E isso eu estou colocando para vocês aqui, porque ele é muito importante para a gente pensar numa segunda pergunta que eu vou colocar aqui para vocês, que ela chega a ser até engraçada, né? Eu vou pedir para vocês levantarem a mão agora para se manifestar quem são os adolescentes que estão aqui. Olha a pergunta: adolescente. Levanta a mão, os adolescentes apenas. Certo, então agora levanta a mão quem são os jovens que estão aqui.
mais jovens do que adolescentes, né? Aí tem uma coisa interessante também nessa desmistificação, né? Agora há pouco eu desmistifiquei a ideia de rede social, agora a gente vai pensar um pouquinho na diferença entre o que é ser adolescente e o que é ser jovem. E eu quero ver se vocês concordam comigo nessa minha reflexão. Quantas vezes nós ouvimos dentro de casa, na nossa família, os nossos professores, algumas pessoas perto de nós, né, ou agora na idade que nós temos, né, a gente falar sobre adolescente em conotação negativa. Já ouviram, né? O adolescente é chato, o adolescente é ranzinza, o adolescente é mal-humorado, ele é crítico. E existe uma sequência de palavras que são colocadas na palavra adolescente. Quando a gente pensa em juventude, muda a conotação da palavra. Eu estava sentado agora há pouco ali no canto e olhando aquela imagem, né? Não sei, aqui também tem, né? Tem uma imagem ilustrativa que aparece ali alguns jovens, né? Diante da cruz, se aproximando de um pássaro, né? Ali nós temos também uma espécie de dança, de pulo, de animação. Nós estamos vendo uma imagem jovem ali naquela parede. E aí, olha como as coisas mudam, né? Existe um estudo da sociologia muito recente, que vem ao encontro também da psicologia, que eles estão tentando mudar essa perspectiva de chamar adolescente por adolescente, de fazer com que esses adolescentes, né, olha que redundante isso que eu falei, até contraditório, de dizer para eles que, porque você tem 13, 14, 15, 16, 19 anos de idade, então você é adolescente. Existe uma ideia, e na minha opinião ela é muito importante e rica, de mostrar para os adolescentes que eles são jovens, por conta da conotação positiva que tem a palavra juventude. Basta a gente olhar para a imagem que foi colocada ali. Talvez se o evento fosse para adolescente, né, a gente estranharia de ver as imagens que foram colocadas na ilustração ali ao fundo. Então, quando a gente pensa, né, que eu sou um adolescente, ou melhor, que eu sou um jovem, a gente se coloca num lugar diferente. Afinal, todo evento de juventude, produtos que são vendidos para a juventude, ou a palavra jovem, né, em todos os aspectos, mostra alguém com força, com garra, com vontade, animado, que tem vontade de mudança, que tem criatividade, que gosta de fazer as coisas com o coletivo, junto, diferente da conotação daquilo que a gente tem da palavra adolescência. E aí eu falei para vocês no início sobre a ideia de rede social. E aí vem uma pergunta importantíssima, já que a minha conversa hoje aqui está com jovens e não com adolescentes. E eu queria que até aqueles que levantaram a mão agora há pouco, dizendo que são adolescentes, pensassem nesse momento que eu estou falando exatamente com você, que pode ter idade para ser chamado de adolescente, mas que é jovem hoje, dentro desse trabalho, dentro dessa conversa que a gente está tendo aqui. Que pensam, que querem, que fazem, que buscam, que se animam, que tem direito também de não estar animado o tempo todo, mas é alguém com boas perspectivas, com bons adjetivos atrelados, né, a essa palavra juventude e não adolescência. E aí eu chego exatamente aonde eu quero chegar, e aí faço até um agradecimento ao Padre Eric, né, ao Alex e toda a equipe que organizaram esse encontro, por me permitir ter a possibilidade de conversar com vocês, uma vez que eu tenho tomado isso como uma missão cristã, uma missão católica e uma missão humana, para mim, nesses últimos anos e nos próximos que hão de vir. Eu tenho trabalhado muito e feito, né, ajudado alguma juventude, os jovens que eu consigo encontrar em alguns momentos, a pensar no que é que nós temos feito na nossa vida virtual. Olha que coisa interessante, gente. Como tem sido a nossa vida virtual? Eu aqui de cima, eu consigo olhar para vocês, né? E é muito interessante, nós que somos professores, a gente sempre fala isso. Vocês que estão aí embaixo, né? Imagino que isso aqui seja uma sala de aula, vocês não têm noção das coisas que nós aqui na frente, como professores, conseguimos enxergar de vocês aqui.
né? E eu percebo uma coisa que para mim é muito natural, até que não fuja, né? Até que não exceda a naturalidade, que é o celular na mão de vocês. Alguns eu consigo enxergar os celulares na mão, e alguns eu consigo perceber que de vez em quando tiram o celular do bolso e dão uma olhadinha no WhatsApp, no Instagram. Facebook já está passado, né? A gente não olha muito para o Facebook, mas é mais essas redes sociais aí. Isso é natural, a gente não consegue ficar sem isso, né? A primeira fala do Alex, depois do cumprimento com vocês, é: olha, nós já temos um espaço virtual, então sigam, marquem. Olha, isso já virou rotina. A gente já tem usado isso para sobrevivência. A gente não consegue mais ficar fora disso. Recentemente eu tive que fazer um trabalho com três pessoas, 3 professores em Curitiba, e um deles mandou uma mensagem para mim pelo chat que eu uso no Google, né? A gente tem lá o e-mail do Google, que é o e-mail institucional, e ele escreveu assim para mim: Sérgio, a minha comunicação com você vai ser por aqui a partir de agora, porque eu não uso o WhatsApp. Daí eu perguntei para ele: mas o teu WhatsApp está com um problema? Não, é que eu resolvi não usar. Eu usei alguns meses só e resolvi que ele não vai fazer parte da minha vida. Olha como isso nos assusta, né? Como que alguém vive sem WhatsApp? Agora, tem algo muito importante para nós todos, e eu volto a usar a expressão que para mim vai ser do início ao fim essa conversa. Para nós que somos jovens, como é que nós temos usado as nossas redes sociais? Para que fim? Qual é o objetivo? É para comunicação apenas? É para entretenimento? Ou é para colocar em primeiro lugar um mundo virtual, um mundo mentiroso, um mundo perigoso, ao invés de um olhar no olho, de uma conversa que muitas vezes pode ser por telefone para eu escutar a sua voz? E às vezes a gente tem usado, né, tanta comunicação. Basta a gente pensar, por exemplo, a forma como nós temos apertado aquele botãozinho do áudio do WhatsApp, porque alguém manda uma mensagem de 2, 3 minutos, eu olho para aquilo e falo: eu não acredito que eu vou ter que ouvir 2 minutos de fala. E eu estou falando de 2 minutos, não é de 2 horas. E aí parece que nós estamos perdendo a nossa paciência com aquilo que é muito importante e que a gente não pode deixar de lado, que é o ser humano. E essa onda, né, é uma onda que está carregando a gente para um lugar que não sei onde nós vamos parar com isso. Eu não tenho paciência com o áudio, eu não tenho paciência com o telefone, eu não quero conversar com as pessoas. Esse espaço nessa tarde hoje aqui era para ter juventude pendurada naquela cerca ali. Só vocês vieram. Isso é privilégio. E isso mostra exatamente quem vocês são. Jovens, católicos, cristãos, participantes da igreja, que podiam estar em outro lugar, talvez até dormindo, descansando, porque hoje é domingo, né? Alguns foram fazer o Enem, então justifica que não estão aqui com a gente hoje. Mas muitos estão em casa, descansando, estão num churrasco, ouvindo uma música, e não estão com a gente hoje aqui. Para poder pensar um pouquinho quem eu sou, para onde eu estou indo, o que eu almejo, quais são as minhas expectativas, que caminho eu tenho seguido. Gente, a minha proposta de dialogar, problematizar, essa é a palavra, né? Esse espaço virtual, e dizer para vocês, né, fazer vocês pensarem a forma como nós estamos usando os meios de comunicação para o fim que nós estamos utilizando, é para que a gente sempre lembre que, em primeiro lugar, nós somos seres humanos. E nós estamos caindo numa cilada muito grande, que é a forma como a mídia e as tecnologias estão nos manipulando. E a gente não percebe isso no dia a dia. Como é bom, né? Você abrir o Facebook e ver um monte de coisa, né? Fotos, vídeos, postagens, compartilhamentos, posts, likes, olha quanto nome que é muito comum para nós aqui, um excesso de filtro, um monte de coisa. É muito gostoso a gente passar horas, deslizando o dedo na tela, e aí quando eu tenho que ouvir a voz de alguém, ou quando eu tenho que conversar com alguém, com a minha família, com os meus irmãos, com os amigos, com os vizinhos, eu não tenho paciência. A pessoa é chata, eu não gosto dela, eu tenho implicância com ela.
Mais uma vez, é o ser humano, pessoa, sendo deixado de lado. E na minha frente, a minha atenção está no mundo virtual. Eu tenho me preocupado muito, e eu sei que vocês aqui sabem exatamente do que eu estou falando, das consequências que esse mundo virtual tem trazido para nós. Nós que somos jovens e que deveríamos, pela idade que temos, pela garra que temos, pela vontade que temos de viver e fazer tantas coisas nesse mundo ainda, uma vez que nós temos uma vida toda pela frente, né? Eu tenho me preocupado com uma forma como nós temos deixado essas imagens tomar conta do nosso dia a dia. Quantos amigos, e não é lá da outra cidade, nem lá do outro estado, mas é aqui, amigos, que podiam estar aqui com a gente, né? Só que na minha memória, agora eu tenho 2 nomes, né? De 2 jovens que tiraram a sua própria vida e que poderiam estar aqui hoje, mas que nesse ano, há poucos meses, resolveram nos abandonar. E cada vez que uma notícia dessa chega para mim, eu sinto ainda mais a minha missão, a minha necessidade de poder alertar, conversar com as pessoas com quem eu tenho contato para dizer: não acreditem naquilo que a mídia tem dito para vocês. Vocês amanhã, ou até mesmo hoje, no finalzinho da tarde, vocês vão pegar o Instagram de vocês e vão lá passar, vão visitar algumas pessoas no Instagram, e vocês vão ver um monte de coisa semelhante a isso que eu vou falar agora, porque é natural isso acontecer no final de semana. Muita festa, pessoas naquele lugar onde nós também queríamos estar às vezes, mas nós não podemos. Sabe por quê? Porque a gente não tem dinheiro. E eu sei que todo mundo aqui desse espaço, todo mundo, para ser bem honesto, genericamente, todo mundo, um dia teve vontade de ir a um lugar e não tinha dinheiro para ir. E aí? Eu vou sair aí quebrando tudo? Batendo no meu pai, batendo na minha mãe, fazendo violência porque eu não posso ir num lugar porque eu não tenho dinheiro? Não. Eu preciso entender que eu não posso ir. Mas lá nessa tela do Instagram, tem uma voz oculta dizendo para nós assim: ô Sérgio, você é pobre, viu? Você é feio, Sérgio. Bonito são essas pessoas que estão aqui na tela. Olha aqui, olha quanta beleza está aqui. Quanto copo de bebida na mão no final de semana, né? E eu não tinha dinheiro para comprar uma Pepsi, uma Coca-Cola. Essa voz oculta que eu digo para vocês, ela é perigosa. Ela tem feito muitos de nós se deprimir, chegar final de semana, começo de semana e pensar: meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Está todo mundo naquele lugar bonito, está todo mundo fazendo o que eu gostaria de fazer e eu não estou fazendo. Lembra de uma frase, né? Uma frase bem importante, inclusive, que surgiu aí há alguns meses, que era mais ou menos assim. Acho que ela veio lá do Nordeste, que depois viralizou na internet. E fora do Instagram, e fora do Stories, você está bem? Você lembra disso? Olha que coisa interessante. E fora desse mundo virtual, todo cheio de beleza, de brilho, de filtro, está tudo bem com você? E de repente a resposta que a gente deu naquele momento, e hoje também a gente pode dar a resposta, né? A gente responderia: não, não está tudo bem. Ali naquela foto que eu tirei há 5 minutos, ou que eu passei um filtro há 5 minutos atrás, eu estou mostrando para o mundo que eu sou bonito, que eu sou bem sucedido, que eu vivo em festa. Olha que imagem bonita do Sérgio. Mas essa imagem só mostra para outra pessoa, na língua portuguesa a gente chama isso de interlocutor, né? A gente só mostra para o nosso interlocutor que eu sou muito melhor do que você, mais bonito, mais bem sucedido, mais realizado, mais rico, tudo mais. E se nós não tivermos, né, não tivermos um mínimo de sabedoria vou usar uma expressão que é muito comum nesse espaço, né? Para filtrar, nós também caímos nessa. Nós vamos olhar para essa imagem e nós vamos também nos deprimir, vamos nos revoltar. Eu dizia numa conversa que eu tive na
na quarta-feira com um grupo de ensino médio, talvez até alguém, de repente, estava presente, foi ali na minha cidade, em Quatiguá. Eu conversei com um grupo do ensino médio, falando sobre isso com eles, né? E a gente conversava sobre isso. É engraçado porque muitas vezes o que eu estou falando para vocês aqui, e a gente tem que ter um esforço muito grande para a gente atingir o objetivo, a gente tem que pensar em nós, porque a gente fica pensando às vezes assim, poxa, é verdade, o Sérgio está falando e eu estou lembrando daquele amigo, eu estou lembrando daquele colega, eu estou lembrando daquele colega de trabalho. Não, nós temos que pensar no meu papel, o que eu tenho feito. E olha que interessante, né? A proposta do evento é a gente pensar um pouquinho na quantidade de santos que nós temos na Igreja Católica, que jovens que foram, né, participantes, fazendo tudo o que gostavam, até surfista nós temos um. E aí nós olhamos para isso e nós pensamos, eles conseguiram a santidade. Eles conseguiram ser cristãos de verdade. Fizeram muito mais do que esperavam dele, sendo jovens, sendo técnicos em informática, sabendo mexer na tecnologia, mas foram sábios para não deixar que a tecnologia dominasse a vida deles, mas eles dominarem a tecnologia. Eu gosto sempre de contar isso para vocês, e eu quero citar para vocês aqui um livro que para mim ele é muito significativo, e sugiro que vocês em algum momento procurem esse livro, né? Eu não encontro ele muito fácil, mas, né, nas bibliotecas não é muito fácil de encontrar, mas é um livro católico, inclusive, ele é vendido pela editora Vozes, tá? Que é uma editora católica, inclusive. Tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Olha que nome, Sociedade do Cansaço. Quando eu comprei esse livro, ele foi escrito por um chinês, foi escrito em 2017. Ele vem mostrar para nós um pouquinho da nossa canseira, do peso que nós estamos carregando. E aí eu quero aproveitar do momento, né? Esse é um dos primeiros encontros no período quase pós-pandemia, que a gente está tendo presencial, né? Na igreja, inclusive. A gente ficou aí quase 2 anos sem esses encontros, né? E hoje a gente está aqui presencialmente para poder conversar um pouquinho. E esse livro que foi escrito antes da pandemia, olha que coisa incrível, né? Ele vai dizer para nós o seguinte: nós somos uma sociedade considerada a sociedade do cansaço, porque nós desempenhamos muita coisa, nós fazemos muita coisa. E o mais importante do que ele fala nesse livro é o seguinte: e quanto mais a gente fizer, mais seremos cobrados a fazer. Então, vamos lá, eu faço um curso técnico, eu quero aprender a ser um técnico em informática. Não tá bom, termina o curso técnico e vai fazer uma graduação. Aí eu faço uma graduação, um tecnólogo, né, de 2 anos, ou uma graduação de 4, 5 anos, não tá bom, você precisa fazer uma pós-graduação. Só que junto da pós-graduação, você precisa fazer um curso profissionalizante. E talvez uma pós-graduação não está bom ainda. Faça uma segunda, já entra no mestrado. Gente, produza. Eu não sei vocês, como é que vocês estão analisando, né? Já que nós estamos falando de rede social da internet, mas eu tinha feito uma apresentação de slides, aí eu decidi, no último momento, até por conta da claridade do espaço aqui, não utilizar. Mas nós temos encontrado um imediatismo muito grande nas redes sociais. É tudo para amanhã. E isso traz uma ansiedade para nós, incrível, né? De vez em quando alguém nos fala assim: Sérgio, por que você está agitado? Não sei. E às vezes a gente não sabe mesmo, né? A gente está incomodado com alguma coisa. Mas nós temos uma tecnologia dizendo: Sérgio, produza. Mas produza muito, trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite. Você trabalha dorme 6 horas à noite, diminui um pouquinho para você produzir um pouco mais. E aí nós somos escravos, né? E nos configuramos a sociedade do cansaço. E aí o chinês, né, o autor desse livro, ele vai dizer o seguinte: o que está faltando para nós? E aí ele vai resgatar uma autora da psicologia, que é a Hannah Arendt. Ele vai falar assim: está faltando para nós vida contemplativa. O que é vida contemplativa de acordo com a Hannah Arendt?
é você parar um pouquinho e você contemplar aquilo que merece ser contemplado. Hoje, eu estava aqui, novamente repito, nesse canto, olhando para trás e vendo vocês se movimentarem, né, dançarem e acompanharem ali o som. Que bacana, né? Que bonito, que animação, que gostoso. Naquele momento não tinha ninguém, pelo menos eu não vi, né? Ninguém com o celular na mão, tentando se filmar, né? Ou se teve, tá tudo bem também, né? Mas tentando se filmar, fazer selfie para postar. Não, a gente estava contemplando um momento gostoso. E aí o questionamento é: quando é que nós fazemos isso? Ou será que, mais uma vez eu vou brincar com vocês nessa reflexão, ou será que nós estamos apenas contemplando a vida alheia? Vendo o que estão fazendo, aonde estão, onde eu queria estar, o que fazem, para eu me colocar num lugar inferior, né? Um lugar de inferioridade em relação a todas as pessoas que eu tenho como amigos, seguidores e fãs, né? Esses nomes todos das redes sociais. A Sociedade do Cansaço, esse livro, né, vai dizer para nós que esse desempenho absurdo que nós temos que ter, né? Olha, eu vou trazer para vocês alguns exemplos aqui que aparecem no meu celular, não sei se no de vocês, né? Mas é mais ou menos assim: você quer, vamos lá, a gente está um pouco gordinho, né? Aí um dia a gente abre um celular e procura uma mensagem lá, sei lá, dieta para perder gordura abdominal, dieta para emagrecer. Aí, durante 20 dias, você recebe informações: emagreça em 3 semanas, fazendo aquilo que o cara está explicando você fazer. Só que você vai pagar lá uns 1.500, 2.000, 5.000 para o cara ensinar você a emagrecer em 3 semanas, né? Ganhe massa muscular fazendo tal coisa. Aí você tem que entrar lá no site do cara para ensinar você tem que pagar um valor para ele. Então é tudo assim, é muito rápido, né? É o imediatismo, é tudo para amanhã. Gente, prestem bem atenção numa coisa que eu quero colocar para vocês aqui, uma vez que o nosso trabalho aqui hoje é fazer a gente pensar um pouquinho o nosso papel enquanto ser humano, enquanto jovem e principalmente enquanto cristãos que somos nesses espaços virtuais de comunicação. Nós temos na nossa vida alguns lugares, alguns depositórios que a gente chama de crença. Em quem que nós estamos acreditando? Quem é a nossa crença? Onde é que nós depositamos as nossas crenças? Existe um estudo sociológico, inclusive, né? A gente analisava isso junto com alguns bispos da campanha da fraternidade, que trabalham na CNBB, né? Que estão no movimento da campanha do ano que vem, que trata de educação integral. E numa das reuniões que a gente participou, há uns 30 dias aproximadamente, a gente discutia isso. Uma das crenças que nós deveríamos ter na ciência, acreditar na ciência. E aí vem uma pandemia e nós vemos uma bagunça de vacina, quem vai ser vacinado, quem não vai ser, quando vai ser. A ciência continua sendo verdadeira, mas a vacinação trouxe para nós um ponto de descrédito. Outra coisa importante que é um depositório de crença, e que nós muitas vezes não estamos levando isso em consideração: a política. Nós somos jovens, nós temos que acreditar na política. Mas a bagunça política é tão grande, tamanha, que nós estamos perdendo a fé também na política, que pode trazer transformação, que pode trazer benefício, mudança e agregar tanta coisa importante para o nosso mundo que nós jovens estamos construindo. Parece tão demorado tudo, né? E aí, uma das falas do bispo, né, o Dom Edgar, ele dizia o seguinte: as pessoas estão perdendo fé, inclusive na religião, na igreja, por conta do imediatismo. A oração, ela é constante e ela demora. Eu não rezo agora e tenho um milagre amanhã. Eu tenho que ser persistente na oração, eu tenho que ser persistente na fé. Isso leva tempo. A gente quer para amanhã, a gente quer um milagre para hoje à tarde. E nós terminamos a reflexão naquele momento para dizer que a nossa fé, infelizmente,
tem sido atribuída, tem sido colocado num depositório de crença que é a tecnologia. Eu acredito que tudo que está no papel, ou melhor, na tela do celular ou do computador, seja verdade. Eu vou fazer uma pergunta um pouco estranha para vocês, mas eu sei a resposta que vocês vão me dar. Vocês acreditam que daqui a pouquinho, né, quando a gente for embora e eu chegar na minha casa e vocês, por exemplo, forem me procurar no Instagram, vocês podem me encontrar cabeludo, com um tupete, inclusive? Acreditam nisso? Claro que sim. Claro que sim. Eu pego um filtro da internet qualquer, né? Coloco o cabelo em mim, em questão de segundos. E eu digo mais, se vocês me derem um tempo a mais, talvez até amanhã, segunda-feira, vocês podem me ver com cabelo mesmo, se eu quiser. Porque isso também é fácil. É fácil comprar um carro zero, se eu quiser. Segunda-feira, amanhã. Se todos nós quisermos amanhã ir numa concessionária, a gente sai de carro zero. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o imediatismo está aí. A positividade está aí. E essa é uma outra expressão, uma outra palavra que eu gostaria de trazer para vocês, presente nesse livro da editora Vozes que eu comentei com vocês, Sociedade do Cansaço. E aí, se vocês esquecerem tudo que eu falar para vocês nessa tarde, eu gostaria que vocês gravassem essa mensagem do livro que eu vou trazer para vocês agora. O autor vai dizer para nós que um dos grandes problemas da juventude de hoje é o excesso de positividade. E aí olha que coisa estranha, né? Quando eu falo em positividade, eu não consigo ver positividade como algo negativo, uma vez que positividade é positivo, né? Como é que eu vou pensar nisso? E aí ele justifica dizendo o seguinte: quando eu fiz a brincadeira do cabelo com vocês agora há pouco, seja do cabelo virtual que eu posso colocar num aplicativo do Instagram, um aplicativo qualquer, ou mesmo o cabelo real, que se eu quiser, segunda-feira eu vou lá, faço um aplique no meu cabelo, e meu cabelo em questão de horas está aqui na minha cabeça, uma vez que eu sou careca e eu não tenho cabelo, né, aqui na testa pelo menos, na parte de cima, né? O imediatismo é tão grande, as coisas são tão rápidas no dia de hoje, que nós estamos nos levando para um excesso de positividade, ou seja, eu posso tudo, é só eu querer que eu posso. E aí o autor vai dizer uma coisa fantástica, que para mim, eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu tenho todos os dias lido esse livro, visto uma página ou outra, e atribuído essa força da expressão desse livro para mim. Nós estamos precisando mais de negação. É estranho pensar nisso, né? Mas entenda o que ele quer dizer com a negação. Eu preciso entender que muita coisa é não para mim. E eu não vou me revoltar por isso. Os exemplos que ele traz no livro, e aí parece até conversa de pessoa mais velha, até porque eu tenho idade para ser pais de muitos de vocês aqui, vocês vão falar, lá vem o Sérgio com essa conversa do meu pai, lá vem o Sérgio com essa conversa da minha avó, né? Quando a gente fala, porque na minha época, porque no meu tempo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos em algum momento entender que não é não. Eu olho na minha rede social e vejo todo mundo em festa e eu não tenho dinheiro. Pronto, está aí a negação, eu não posso. E isso não me faz tirar o escapamento da moto. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu citei na passada, num encontro aqui em Joaquim Távora, e sair por aí acelerando, tirando a paz dos vizinhos, porque eu estou revoltado, porque eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Eu tenho que entender que negação faz parte de crescimento. Eu só cresço como ser humano, só me torno uma pessoa melhor porque eu entendo que minha vida não é só assim, não é só positividade. E a crítica que o autor faz no livro, que eu quero que vocês entendam e levem como mensagem, né? E como eu disse, eu queria que isso ficasse, se não ficar outras informações, eu queria que vocês levassem isso com vocês. Eu preciso entender que quando é não, eu não posso e acabou. Que bom que aquela pessoa que está em festa todo final de semana pode ir na festa, com roupa nova, tirando aquelas fotos lindas. Ele tem um iPhone, eu não tenho, faz 10 anos que estou com o mesmo celular e eu não estou tendo condição. Que bom, fico feliz porque meu irmão consegue, eu ainda não consigo.
Isso é o que o autor vai chamar de negação, que não é negatividade. Negatividade é outra coisa, né? Então ele coloca essa dualidade, né, positividade e negação, para dizer: nós estamos entrando num espaço virtual perigoso que diz: você pode, tudo é possível, tudo é rápido, você consegue, né? Lembra da história do ganhe músculos, perca a barriga abdominal, faça isso, é tudo em questão de 5 minutos. Uma das telas que eu uso quando dou essa aula para o pessoal do ensino médio, inclusive mostrei semana retrasada para muita gente, é de um grupinho de rapazes que tem, né? Eu vou falar sobre eles aqui, e com certeza alguns de vocês conhecem, porque eles são muito famosos aqui no Brasil e no mundo. Claro, não vou citar nome porque seria até contraditório a crítica que eu vou fazer aqui. Mas eles têm vendido uma imagem na internet para todos nós, de que nós conseguimos ficar ricos, milionários, essa é a palavra que um deles usa muito, né? Fazendo coisas muito simples. Só que para fazer as coisas muito simples que eles sugerem que nós façamos e que nos transformemos em milionários, em ricos, tem que fazer o curso que ele dá. Outro dia um deles dizia: olha, eu vou te ensinar, e agora muitos de vocês vão saber de quem eu estou falando, né? Você vai vender hambúrguer até o final do ano, né? E você vai enriquecer vendendo hambúrguer até dezembro. Vem conversar comigo que eu te ensino como ficar rico, milionário, vendendo hambúrguer até o final do ano. Eu vi essa mensagem, né? Eu vi essa postagem e eu fiquei pensando: nossa, que ousadia desse cara, né? Detalhe, as fotos dele de rede social são assim: fique rico igual a mim. Ele tem um Porsche, ele tira foto do lado do Porsche. Tem uma foto que ele postou semana passada que ele está só com os pés assim, né? Do lado de uma piscina, uma água de coco do lado e uma piscina paradisíaca na frente, né? E ele fala: venha ficar rico igual a mim. Para você ficar rico igual a mim, você precisa fazer um curso que eu dou, né? E hoje, se você assistiu a essa live que eu fiz aqui, eu vou te dar R$1.000 de desconto. Eu pensei: R$1.000 de desconto, né? Quanto custa esse curso? Aí eu fui mexendo, e cheguei lá na secretária dele, né? Conversei com a secretária dele e falei: olha, eu vi um curso que o rapaz aí está oferecendo, eu queria saber qual o valor do curso. Olha, se você assistiu a live, você tem R$1.000 de desconto. O curso custa 15 mil, você paga só 14. Que ótimo, né? Para ele. Que ótimo para ele. E aí eu sempre falo: se você olhar para a rede social dele, ele tem milhões de seguidores. Porque ele tem argumento, né? Ele consegue convencer, assim como a imagem convence, assim como a música convence, assim como a fotografia, o olhar, o filtro e tudo aquilo que nós temos postado, tudo aquilo que nós temos comentado, compartilhado, tudo aquilo que nós temos visto nesse mundo virtual chamado rede social da internet. Pessoal, o meu grande desafio é fazer com que cada um que está presente hoje aqui pense um pouquinho no nosso papel de jovem no espaço em que nós estamos inseridos. Eu saio hoje daqui desse encontro, né? E amanhã nós estamos na nossa faculdade, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Nós voltamos depois para nossa casa, talvez hoje na nossa comunidade, a gente vai ter lá mais um encontro com outros jovens que não estiveram presentes hoje aqui, nesse momento da igreja, mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós aprendemos nesse lugar aqui hoje. Se alguma coisa fizer sentido para nós, nós temos que ser fortes. Jovem, eu escrevi a você porque és forte. Está no Evangelho, São João: eu escrevi a você porque você é forte. E essa fortaleza que nós temos na nossa mão, porque nós somos jovens, ativos, responsáveis, bons, participantes da nossa comunidade, que acreditamos em Deus, que fazemos o nosso papel bonito na comunidade que nós estamos, é afetar as pessoas com quem nós encontramos.
É muita pequenez para nós sairmos daqui hoje e guardarmos tudo isso que nós estamos refletindo, pensando, para nós. A gente tem que incomodar as pessoas lá fora. Eu assisti uma palestra recentemente do padre Paulo Ricardo, uma pessoa que eu admiro bastante pelas suas falas, e ele dizia uma coisa bonita, ele dizia: nós jovens precisamos ser radicais. E muitas vezes a palavra radicalidade, ela soa como negativa, né? Ah, eu não posso ser radical. Na vida cristã, na vida de juventude cristã, nós temos que ser radicais, sim. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que tem me incomodado muito. E se algum dia isso acontecer com vocês, na vida de vocês, e vocês pelo menos lembrarem de mim, eu já vou estar feliz demais de ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês. Sabe aquele momento que você está numa festinha, num grupo, lá na tua escola, na tua faculdade, e você fala alguma coisa da sua igreja, e você é ridicularizado? Não deixa isso acontecer. Você vai estar negando o papel cristão de jovem que você é. Sabe aquele momento em que você vai dizer para os seus amigos: eu vou sair daqui porque eu preciso ir à missa, e alguns colegas vão dar risada de você, vão falar: para com isso, fica aqui, a festa está boa, e você com vergonha acaba cedendo e você fica, você foi fraco. Porque cristão jovem não teme dizer com o coração aberto que eu sou católico, eu preciso ir à igreja, eu sou de Deus. Eu gosto de vocês, gosto de estar aqui na festa, gosto de estar aqui no evento com vocês, mas agora é hora de eu sair, porque eu tenho compromisso com a igreja que eu participo. Nós estamos vivendo um período muito sério, muito crítico na nossa vida em sociedade, sobretudo por questões políticas, né? Em que nós muitas vezes cedemos a esses discursos pesados a respeito da nossa vida católica, apostólica romana e principalmente da nossa presença dentro da igreja. Eu posso garantir que muitos de nós aqui, e eu me incluo nesse grupo, em algum momento se calou diante de um insulto, diante de uma fala contrária à nossa igreja. E nesse momento, eu tenho certeza que Jesus pensou: onde é que está o meu jovem católico que não me defendeu nessa hora? A conversa de rede social da internet, muito mais do que aquilo que nós olhamos, muito mais do que aquilo que acreditamos, é a gente pensar: eu também sou católico ali no mundo virtual, onde eu não deposito a minha crença numa imagem bonita, eu não deposito a minha confiança num filtro qualquer. Eu gosto da rede social, eu acho bacana, é divertido, é legal, tem muita coisa para fazer ali, mas eu não coloco a minha crença ali. A minha crença está aqui em cima, a minha crença está aqui no altar. E isso muitas vezes é prova de fogo para nós. E essa reflexão que eu faço com vocês nesse momento é para que a gente pense, né? Eu fui convidado para estar aqui hoje, cada um de vocês, para pensar um pouquinho, né? No meu papel, na minha atuação, no meu caminho, na minha construção enquanto jovem, praticante, católico, empolgado, que trabalha, que tem vida, que é animado, que dança bonito quando um som legal surge, seja aqui na igreja, seja fora da igreja. Mas como é que está a minha fé e a defesa da minha fé nos momentos sociais, nos momentos virtuais e nesses espaços, nessas plataformas todas que a gente tem por aí? Que a nossa vida contemplativa, né? Como eu falei agora há pouco, e trouxe uma autora importante, que é a Hannah Arendt, cristã, né? Uma autora cristã que eu estudei durante um bom tempo, que ela seja para nós aí, a nossa vida contemplativa, né? Uma constância na nossa vida. Que a gente consiga contemplar a pessoa que eu tenho, a família que eu tenho, as dificuldades que eu tenho dentro de casa, que eu consiga contemplar isso. Dificuldade faz a gente crescer bastante. E a gente não pode esquecer disso. Nada de revolta. A gente tem direito de ficar triste, se revoltar,
mas a gente tem dever sempre de mostrar quem somos e qual é o nosso papel aqui. Eu me recordo, antes da gente fazer uma fala final, né? Me recordo de uma situação que eu vivi com bastante orgulho, e para mim isso é um orgulho pessoal, eu sempre vou lembrar disso com carinho, e me colocando num papel de herói, né? De herói. Uma vez eu estava terminando meu doutorado, isso foi no ano de 2016, e eu estudei psicologia no doutorado. E eu participei de um momento, né, na universidade, e eu tive a oportunidade de um professor, que na época ele era o coordenador do programa, né? Ele fazia um comentário numa reunião, dizendo que quando ele pegava uma tese de doutorado, um mestrado, né, que tinha lá nas páginas iniciais um agradecimento a Deus, ele dizia que ele se recusava a fazer a leitura do trabalho, porque ele dizia, ali tem que colocar um agradecimento à família, aos amigos, aos professores, não a Deus. Ele se dizia ateu, né? Eu confesso para vocês que eu respeitei a fala dele, mas isso ficou muito tempo na minha cabeça, né? Tentando entender quem ele era, o que ele fazia, enfim. E aconteceu que no ano de 2016 eu fui fazer a minha defesa do doutorado, e eu fui então questionado pelo meu orientador, quem seriam os professores do departamento que poderiam fazer parte da banca da minha defesa. E naquele momento eu disse com todas as palavras para o meu orientador, qualquer um, menos aquele professor. Porque na minha tese, no meu trabalho, a primeira página era um agradecimento a Deus. Eu falei, eu não quero nem ver a pessoa que em algum momento, né, vai negar a minha fé, vai negar a minha religião, vai negar a minha crença. Esse é meu desejo para vocês. Sejamos jovens, sempre, católicos, cheios de vontade, mostrando no nosso olhar uma fala que eu ouvi há uns 5 anos aproximadamente, do Dom Antônio, num momento lindo de uma ordenação sacerdotal. Tive a oportunidade de participar, né, de realmente participar da celebração, fazendo uma leitura na celebração, e num determinado momento, quando um novo sacerdote foi apresentado para a comunidade, o Dom Antônio abraçou aquele jovem, aquele novo padre, e disse a seguinte frase para ele: Padre, não tenha medo de ter coragem. Eu vou repetir a frase dita pelo Dom Antônio naquele momento. Não tenha medo de ter coragem. Olha que frase forte. Que nós não tenhamos medo, nunca, de termos a coragem de dizer que somos jovens, que somos cristãos e que somos católicos. Tudo bem, meu pessoal? Tudo bem? Entendido? Então agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, antes de me despedir de vocês, porque eu sei que eu já estou no meu horário, tá? Todos vocês aqui, primeiro convidar vocês depois na sequência, tá? Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu acho sempre importante dizer isso, porque a minha rede social da internet, sobretudo o Instagram, tem sido utilizada nesses últimos anos para fazer diálogos com vocês, com jovens e também com professores, tá? Eu trabalho muito com professores. Então, o meu nome é Sérgio Vale da Paixão, tá? E o meu Instagram é @SérgioVPaixão, tá? Sérgio V Paixão. Então, depois vocês entram lá, a gente pode continuar conversando, vai ter foto legal, foto bonita aqui, a gente pode conversar um pouquinho e, naturalmente, vocês podem dizer para mim depois, lá no privado, né, porque aqui a gente não consegue conversar com todo mundo, se fez sentido essa conversa que eu tive com vocês aqui. Então me chamem lá, depois a gente tira umas fotos aí, publica, faz uma baguncinha lá, saudável, porque isso é muito legal. Então, me procurem depois. Eu tenho um canal no YouTube também, chamado Educar com Paixão, meu sobrenome, né? Educar com Paixão, que tem muito vídeo legal lá, que eu tenho colocado reflexões para vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Muito bem. Gente, quem aqui de vocês conhece uma música bonita, que eu acho que é do conhecimento de todos, do Jota Quest, que se chama Dias Melhores? Todo mundo conhece? Eu confesso que no momento em que eu fui organizar essa conversa com vocês hoje aqui, eu pensei num milhão de músicas, né? O Jota Quest sempre para mim é uma referência, porque tem umas músicas muito bonitas com mensagens legais, né?
Vocês lembram do refrão da música? Como que é o refrão? Dias melhores. Isso. A música canta esse verso, né? 2 vezes. Então, vamos fazer um teste, vamos ver se a gente sabe cantar. Quem não sabe, entra na onda de quem sabe, e a gente vai conseguir tentar fazer um coro bem grande aqui. Vamos lá? Dias. De novo. Eu vi um seminarista ali no fundo levantando a mão. Seria ótimo que a gente fizesse até um movimento, tá? Nós vamos fazer uma filmagem muito bonita aqui agora, né? O Mateus está escondido em algum lugar. Aí, o Mateus está aí. E a gente vai mostrar animação nisso, né? Eu vou recitar os primeiros versos dessa música. Não vou arriscar cantar, porque senão o pessoal vai falar, poxa, tem um cantor maravilhoso ali e tal, né? Então é melhor eu não cantar, né? Eu vou recitar os primeiros versos e quando eu terminar, nós vamos juntos cantar o refrão dessa música, fazendo essa repetição de 2 vezes, pensando no que essa música tem para dizer para nós. E é o que eu desejo para vocês, né? Dessa tarde maravilhosa, desse encontro, dessa conversa que eu tive com vocês e que nós vamos continuar tendo a partir de agora, tá? A música vai trazer um monte de coisa legal, mas uma delas vai dizer que ele deseja, né, que nós tenhamos dias melhores, dias de paz, dias que não deixaremos para trás. E aí no refrão nós temos o quê? Dias. Agora levantando a mão, vamos cantar bem alto. Dias. Lembrem-se sempre, se nós queremos dias melhores, nós precisamos fazer dos nossos dias e dos dias dos nossos irmãos melhores. Está na nossa mão a mudança. Que nós sejamos fortes, jovens, católicos, cristãos, acima de tudo. Obrigado, pessoal. Boa tarde.